Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação de resultados referente ao segundo trimestre de 2021. Junto com o André, nosso diretor financeiro e de relações com investidores, agradeço a presença de todos. Após quase um ano e meio de restrições à indústria do entretenimento ao vivo para combater os impactos trazidos pela pandemia do novo coronavírus, os últimos meses marcaram um ponto de inflexão e os sinais de retomada que já vínhamos vislumbrando começaram a se tornar realidade. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, nossas referências quando falamos de vacinação, grandes festivais de música voltaram a ser realizados, com destaque para o Lollapalooza Chicago, há 2 fins de semana, que reuniu um público de mais de 400 mil pessoas em 4 dias de evento. No Brasil, com a oferta crescente de imunizantes, foi possível adiantar de forma relevante o calendário de vacinação em todo o país. E já vemos claramente os resultados dessas ações. O sistema de saúde, cujas UTIs antes se encontravam lotadas e com fila de espera para leitos, vem sendo menos demandado nesse momento, o que, consequentemente, reflete em menores taxas de ocupação. As médias móveis de casos e de mortes estão nos menores patamares registrados desde janeiro deste ano, quando essa nova onda de contaminações se iniciou. Embora ainda estejamos num patamar elevado, esta redução ratifica a tendência de desaceleração da pandemia no país. Nesse momento, as atenções do mundo se voltam à variante Delta, surgida na Índia e que tem provocado novos surtos de contaminação pelo mundo. Apesar da sua maior transmissibilidade, regiões onde a população foi amplamente vacinada, como o Reino Unido, viram seu número de casos aumentarem, porém com menor gravidade, com expressiva redução no número de internações e mortes. Esses fatos reforçam a expectativa depositada por nós na vacinação. Nesse sentido, destacamos pesquisa Datafolha, divulgada no mês de julho, que mostra que 94% da população brasileira já se vacinou ou pretende se vacinar, o que nos coloca em um patamar melhor se comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, onde, apesar da farta oferta de imunizantes, parcela significativa da população se recusa consciente e convictamente a se vacinar. Tal cenário reforça a condição da companhia de liderar o processo de retomada dos grandes espetáculos de música ao vivo no Brasil. A despeito do longo período em que estamos impedidos de operar, nossa condição de caixa continua confortável, tendo fechado o segundo trimestre de 2021 como aplicadores líquidos de caixa de 61 milhões e uma posição de caixa bruto de mais de 194 milhões de reais. Além dos números do caixa, as ações de contenção de gastos implementados pela companhia para fazer frente a um longo período de inatividade continuam gerando resultado. Comparando com o segundo trimestre de 2020, onde também não operamos, neste ano tivemos redução de 54% nos custos e 25% nas despesas, o que nos levou a registrar o melhor EBITDA ajustado desde o primeiro trimestre de 2020 e o melhor lucro líquido ajustado desde o quarto trimestre de 2019, os últimos trimestres onde promovemos nossos conteúdos. Reforçando as pesquisas positivas para a retomada, no mês de maio foi publicada a Lei 14.148, que institui o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, através do qual as empresas desse setor, que foi de longe o mais afetado pela pandemia, gozam de condições especiais para o financiamento de passivos fiscais, bem como contam com benefícios para propiciar o retorno das atividades do setor, com isenção, por tempo limitado, de tributos federais. Agora, o André vai lhes explicar mais em detalhes os resultados da companhia e, na sequência, voltarei para tecer minhas considerações finais. Obrigado, Fernando. Boa tarde a todos e obrigado por participarem do nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021. Apesar da clara evolução nos números da pandemia, neste trimestre seguimos impedidos de operar nossos grandes eventos. Porém, conforme comentado pelo Fernando, estamos cada vez mais próximos do retorno. Nesse trimestre, vimos um aumento das receitas da INT, principalmente devido à reabertura de museus, ao passo que nossas receitas na Argentina foram menores que nos períodos anteriores,
devido ao fechamento do teatro durante quase todo esse trimestre. Dessa forma, podemos observar no slide 5 que a receita líquida da companhia no segundo trimestre de 2021 foi 41% menor que no mesmo período de 2020, redução concentrada na linha de patrocínios, cujo reconhecimento de receita foi suspenso por conta da pandemia. Nas outras linhas, vemos crescendo quando comparado ao ano anterior. Mesmo sem promover eventos, registramos receita de 200 mil na linha de promoção de eventos, referente à participação em eventos de terceiros realizados no nosso teatro em Buenos Aires, antes de seu fechamento temporário em 15 de abril. Já na linha de operações de bilheteria, alimentos e bebidas e venues, registramos no segundo trimestre de 2021 a receita líquida de 1,4 milhão de reais, aumento de 26% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa receita foi composta pela venda de aproximadamente 215 mil ingressos para promotores terceiros através da INT, que gerou cerca de 600 mil reais de receita, bem como 300 mil reais pela venda de cerca de 37 mil ingressos e a realização de 10 eventos de terceiro no nosso teatro na Argentina no início do mês de abril. Adicionalmente, registramos 500 mil reais com aluguel de nossas estruturas de produção no Chile. No slide 6, vemos o reflexo da devolução das casas de espetáculo no lucro bruto da companhia, que melhorou em 60% quando comparado com o segundo trimestre de 2020, a despeito de a receita líquida ter diminuído 41% no período. Essa melhora é reflexo direto da redução dos custos em 54%, em decorrência do encerramento da operação das venues no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Adicionalmente, podemos ver ao lado direito do slide que o SG&A do segundo trimestre de 2021 foi 30% menor que o registrado no mesmo período de 2020. No slide 7, observamos a evolução do SG&A ao longo do tempo, sendo possível notar sua trajetória decrescente desde o início da pandemia, evidenciando o esforço da administração da companhia no rígido controle de despesas. Comparativamente ao quarto trimestre de 2019, o último período em que operamos integralmente, tal rubrica foi reduzida em 68%. Destaque para a diminuição de 65% da estrutura de pessoal no Brasil, feita em duas ondas, uma de 45% ainda no primeiro trimestre de 2020 e outra de 36% no primeiro trimestre de 2021. Com isso, diminuímos a estrutura operacional, da qual não estamos fazendo uso neste momento, com vistas à implementação de uma estrutura organizacional flexível, adaptável à demanda. Adicionalmente, reduzimos o quadro da Argentina em 25% através de um plano de demissão voluntária e renegociamos todos os nossos contratos de prestação de serviços. O resultado de outras receitas e despesas operacionais foi 11% melhor do que no segundo trimestre de 2020. Em ambos os períodos, o resultado foi majoritariamente composto por provisões para contingência e resultados de processos judiciais. No segundo trimestre de 2021, o resultado negativo de 2,8 milhões de reais foi quase na totalidade composto pela provisão de contingências de um caso cível na Argentina. Como resultado de todos esses efeitos, vemos no slide 8 que o EBITDA do segundo trimestre de 2021 foi negativo em 12 milhões de reais na visão contábil e 9,7 milhões de reais negativos na visão ajustada, contra 15,5 milhões de reais e 12,2 milhões de reais, ambos negativos, respectivamente nas mesmas visões no segundo trimestre de 2020. Isso significa uma melhora de 22% na visão contábil e 21% na visão ajustada, contra o mesmo período do ano passado, representando o melhor resultado registrado desde o primeiro trimestre do ano passado, o último em que tivemos operação. Avançando para o slide 9, vemos uma melhora de 2,9 milhões de reais no resultado financeiro líquido do segundo trimestre de 2021, versus o mesmo período de 2020, o que corresponde a uma melhora de 59%. Isso se deve principalmente à variação cambial, monetária e hiperinflacionária, melhora em 3,9 milhões de reais, resultado do recebimento da devolução de cachês pagos antecipadamente a artistas internacionais em dólar, devolvidos a um câmbio maior que o pago em 2020, cuja diferença de 3,6 milhões de reais foi reconhecido na rubrica de variação cambial. Este efeito foi parcialmente compensado pelas maiores despesas financeiras no período, decorrente da elevação da taxa Selic em 2 pontos percentuais, de 2,25% ao ano
no final de junho de 2020 para 4,25% ao ano no final de junho de 2021. Com isso, vemos no slide 10 que encerramos o segundo trimestre de 2021 com prejuízo líquido de 14,6 milhões de reais na visão contábil e 12 milhões de reais na visão ajustada, o que representa, respectivamente, ganhos de 43% e 46% frente ao prejuízo de 25,6 milhões de reais na visão contábil e 22,3 milhões de reais na visão ajustada, registrados no mesmo período de 2020. Os ajustes aplicados ao resultado de ambos os trimestres, assim como no EBITDA, decorrem de provisões para contingências e resultados de processos judiciais. No slide 11, demonstramos o fluxo de caixa do segundo trimestre de 2021 comparado com o fluxo de caixa do mesmo período de 2020 e o primeiro trimestre de 2021. No fluxo de caixa livre, registramos o consumo total de 10,6 milhões de reais contra consumo de 4,6 milhões de reais no mesmo período do ano anterior e geração de 3,1 milhões de reais no trimestre imediatamente anterior. Esta diferença se concentra principalmente na rubrica de variação cambial, dado que nesse trimestre tivemos desvalorização das disponibilidades em moeda estrangeira, enquanto nos demais trimestres ocorreu exatamente o inverso. Abaixo destacamos os principais efeitos que compuseram o fluxo de caixa do segundo TRI de 2021. No fluxo de caixa operacional, registramos resultado em linha com o trimestre imediatamente anterior, demonstrando a perenidade das ações de contenção de gastos implementadas pela companhia, que fica destacado quando comparado com o fluxo de caixa do segundo trimestre de 2020, quando tais ações começaram a ser implementadas. Na comparação com este período, tivemos redução da ordem de 53% no consumo de caixa. Em investimentos, o efeito é decorrente de aplicações em software de gestão e na evolução da etiqueteira INT. O aumento no fluxo de caixa de financiamentos em cerca de 49% deve-se majoritariamente ao pagamento, em maio, de juros das debêntures, no valor de 3,2 milhões de reais, parcialmente compensado pelo menor nível de amortização de passível de arrendamento, num total de 1,4 milhão de reais, inferior ao trimestre imediatamente anterior, reflexo direto do encerramento das atividades de nossa casa de espetáculo em São Paulo no mês de março. Na comparação com o segundo trimestre de 2020, a diminuição de 39% nesta linha se dá quase na sua totalidade pela diferença na amortização de passivos de arrendamento, dado que naquele trimestre também foram pagos juros relativos à debênture. Por fim, conforme adiantei, a principal diferença se deu pela variação cambial, positiva em 9,8 milhões de reais no segundo trimestre de 2020 e em 10 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. No segundo trimestre de 2021, no entanto, esta linha foi negativa em 2 milhões de reais, mesmo com resultado positivo de 3,6 milhões de reais na diferença de câmbio entre o pagamento de cachês antecipados a artistas em 2020 e o recebimento da sua devolução nesse trimestre. No slide seguinte, vemos a evolução da posição de caixa da companhia. Como resultado de todos os esforços empregados na sua preservação, encerramos o segundo trimestre de 2021 com caixa bruto de 194,4 milhões de reais e caixa líquido de 61,1 milhões de reais, dando-nos conforto para colocar em curso todos os projetos para a retomada de nossas atividades. Muito obrigado novamente a todos. Passo a palavra para o Fernando, que fará suas considerações finais. Muito obrigado pelas suas explicações, André. Peço a todos que passem agora para o último slide, onde falarei sobre nossas perspectivas. Quase 2 anos após encerrarmos a temporada do Fantasma da Ópera no Teatro Renaud, com satisfação anunciamos que a casa dará lugar a um novo musical. A casa será alocada para a promoção do espetáculo Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, cujas vendas serão abertas nos próximos dias e estreará em meados de setembro. Nossa casa foi totalmente adequada aos protocolos sanitários vigentes, dando toda a segurança para que o público possa voltar e apreciar os espetáculos. Posteriormente, apresentaremos, a partir do primeiro trimestre do próximo ano, também no Teatro Renaud, a remontagem de A Família Addams, espetáculo que esteve em cartaz no ano de 2012, com grande sucesso de público e crítica. A retomada do teatro será só o começo.
O sucesso da edição norte-americana do Lollapalooza aumenta nossas expectativas quanto à edição brasileira, que ocorrerá no final de março do próximo ano. Continuamos envidando nossos esforços para entregar, no ano que vem, uma plataforma mais ampla de festivais a nossos clientes. As negociações com artistas, visando recompor nosso pipeline de eventos, estão cada vez mais avançadas. Esperamos poder em breve anunciar novas atrações, levando ao nosso público os melhores conteúdos nas melhores geografias. A equipe de relação com investidores está à disposição para responder eventuais questionamentos. Muito obrigado novamente e uma boa tarde a todos.